Então, Josué capítulo 6, eu quero dar continuidade a essa mensagem. Comecei a ministrar ela no culto de virada de ano, e ela também está muito a ver com essa temática que nós estamos estabelecendo, território desconhecido, ou uncharted territory. Nós estamos em missão, amém, queridos? Graças a Deus. Josué capítulo 6, e vamos ler a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó. Como é que é? Entreguei. Mas os muros estavam intactos, a cidade estava cerrada, ninguém entrava, ninguém saía. Como que entregou? Entregou o que exatamente? Entregou o que exatamente? Você sabia que existem coisas que Deus já entregou na sua mão, mas a realidade em que você vive ainda não refletiu o que Deus já determinou? E nós precisamos tomar muito cuidado e vigiar as nossas emoções e os nossos corações para que a gente não desista de algo que Deus já nos entregou. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Aqui é estratégia. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus é um Deus estratégico. Ele é um Deus extremamente estratégico. E as estratégias de Deus, elas nem sempre fazem sentido para nós. Ai, Jesus. Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim levarão... assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta e chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Meu Deus do céu. Até aqui está bom, até aqui está bom. Pai Celestial, ministra a tua palavra nos nossos corações, aplica ela nas nossas vidas, Senhor Deus. Fala conosco, nossos corações estão abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A vida de Josué, bom, nós já ministramos algumas mensagens desde a última semana de novembro até aqui, ensinando um pouco sobre a história do povo de Israel, falando um pouco sobre a trajetória desde Jacó até o povo de Israel ser mantido escravo no Egito durante alguns anos. E depois disso, Deus levanta Moisés para livrar o povo do Egito da escravidão e traz 10 pragas à nação do Egito, e então o povo sai com mão forte do Senhor. Essa geração que sai do Egito, eles passam pelo deserto e chegam na margem do rio Jordão, e para tomar posse da promessa que Deus lhes havia dado, a promessa de tomar posse de uma terra que mana leite e mel. Moisés então envia 12 espias para espiar a terra, para verificar como é a terra, para traçarem então um plano, e os 12 espias retornam. 10 desses 12 espias deram um relatório negativo da terra, falando que a terra era boa, e os frutos eram bons, a terra realmente era fantástica, porém, tinham gigantes na terra, e os dentes deles são de ferro, e eles devoram as suas presas, e aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, e eles pintaram aquela foto horrível da oposição que havia na terra. 2 dos 12 espias, chamados Josué e Calebe, eles deram um relatório positivo da terra, mas não foi suficiente. Moisés e o povo de Israel decidiram então não tentarem conquistar a terra, e eles retornaram para o deserto. E dessa forma, essa geração foi uma geração que nos mostra uma lição poderosíssima, uma lição muito importante, que é uma geração que, apesar de ter recebido uma promessa de Deus, nunca tomou posse dessa promessa, porque tiveram medo de dar os passos necessários em direção àquilo que Deus lhes havia prometido. O escritor aos Hebreus deixa isso bem claro em Hebreus capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: temamos, pois, que ao termos recebido a promessa, não seja que algum de nós venha falhar,
Porque assim como foram a eles, a geração de Moisés, também a nós nos foi dada a palavra da verdade, a palavra do evangelho, mas a eles não lhes acrescentou a fé com a promessa que receberam. E essa geração então volta para o deserto, e a Bíblia diz que todos eles padecem no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Toda aquela geração morre no deserto, e uma nova geração surge, filhos de escravos, que nasceram no deserto, e são liderados por Josué para conquistar a promessa de Deus. E nós chegamos até esse ponto, onde eles, de forma miraculosa, cruzam o Rio Jordão, em pé enxuto, eles cruzam porque Deus abre o Rio Jordão de uma forma miraculosa, e eles então chegam diante da cidade de Jericó. Depois de terem passado por Gilgal, eles chegam diante da cidade de Jericó para conquistar essa primeira cidade fortificada no meio, na jornada de conquista da terra prometida. E é isso que eu quero falar hoje, é sobre princípios de conquista, porque a vida de Josué nos mostra lições importantes do que significa viver em missão. Em todo momento que nós vemos Josué nas Escrituras Sagradas, Josué tem consciência da sua missão. Josué foi escravo, Josué foi servo de Moisés, Josué foi soldado, Josué foi espia e Josué foi sucessor de Moisés. Em todas as fases da vida de Josué, Josué tinha uma missão a cumprir, um propósito que estava sendo exercido. A vida de Josué nunca foi uma vida sem sentido ou sem propósito. Isso nos ensina muito, porque eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade neste novo ano para vivermos uma vida em propósito, de propósito. Ou seja, Deus não quer que você apenas, tem uma expressão em inglês que é até difícil de traduzir, que é go with the motions, que é viver uma vida meio que ao léu, você viver da forma que der, e você acorda e vive aquele dia, e aquele dia não tem nenhum impacto de produtividade no avanço da sua caminhada, na evolução do seu aprendizado, no crescimento da sua jornada espiritual, ou os seus relacionamentos, ou de alguma forma aquele dia não acrescenta nada de substância a você. E muitos de nós não temos tanto problema com passar um dia assim sem propósito, um dia bem para descanso e um dia tranquilo, e todos nós precisamos de descanso. A minha palavra não é contra o descanso, a minha palavra é que mesmo em descanso precisamos viver com propósito. E não podemos abrir mão de viver com consciência de qual é a nossa missão. Como marido dessa mulher maravilhosa aqui, eu tenho uma missão. Como pai dos dois meninos mais fantásticos que a existência humana já testemunhou, como pai desses dois meninos... Ai, Jesus, eu achei que você não fosse perceber. Como pai desses meninos, eu tenho uma missão a cumprir em 2023. Eu tenho uma missão a cumprir. O meu filho mais velho tem 6 anos, faz 7 em abril, dia 19 de abril. Eu tenho uma missão a cumprir como pai dele nessa fase da sua vida. Eu tenho uma missão a cumprir como ministro do Evangelho, como pastor desta igreja, como seu irmão em Cristo. Eu tenho uma missão a cumprir e eu preciso viver consciente desta missão. Eu não posso negligenciar a missão que Deus me deu, as oportunidades que o Senhor me concedeu para ser bênção na vida daqueles que estão à minha volta e para impactar de alguma forma o ambiente no qual estou inserido, porque eu não sou um termômetro, eu sou um termostato. Existe uma diferença grande entre o termômetro e o termostato. O termômetro, ele mostra para você qual é a temperatura do ambiente. O termostato influencia a temperatura do ambiente. E eu quero dizer para você, meu irmão, você nasceu e cresceu e foi posicionado pelo Senhor com uma missão a cumprir, e nós não podemos viver distraídos. E se a minha palavra te acrescentar alguma coisa hoje, eu espero que ela acrescente a você o estado de alerta em que nós precisamos viver. Perguntando sempre a Deus, pedindo ao Senhor, dizendo: Deus, me dê graça, me dê clareza, me dê entendimento e sabedoria para compreender, afinal de contas, qual é o meu papel a cumprir. O meu papel a cumprir na minha família, no meu lar, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meio dos meus amigos e parentes, nos meus vizinhos. Qual é o meu papel a cumprir nesta igreja? Qual é o meu papel a cumprir? Porque eu estou em missão. Eu estou em missão. Eu estou em missão.
E a gente diz que missões, de um modo geral, é pregar o evangelho lá fora. Ah, pastor, estamos fazendo missões na África. Pastor Murilo e a Vitória são agentes missionários, estão fazendo missões ao redor do mundo. Estamos fazendo missões junto com o pastor Josias, lá no Haiti, em Cuba, em Honduras. Tem trabalho missionário em El Salvador, tem trabalho missionário. Nós temos um pastor lá no Vietnã, que estamos abençoando. E tem gente no mundo inteiro, no Chile tem o pastor Leandro. E nós estamos fazendo missões no mundo inteiro. Mas nós corremos o risco de fazer missões lá fora, mas vivermos aqui, sem a compreensão de qual é a nossa missão aqui, a minha missão, o que eu devo realizar, que o Senhor me criou para realizar. Eu preciso compreender. Quem está me acompanhando, diga amém. Eu estou em missão, diga comigo, eu estou em missão. E nós não podemos viver distraídos, queridos. Não podemos. E oxalá que esse senso de urgência possa tomar conta do seu coração. Porque se começarmos a buscar a Deus a respeito disso, Deus começa a mudar a nossa perspectiva. E aí a gente começa a perceber que algumas das coisas que nos incomodam, na verdade, são sinais de Deus a respeito de como eu posso contribuir. Situações que podem surgir como de alguma forma se apresentam como problemáticas para mim, às vezes são ferramentas nas mãos de Deus para me preparar para servir de uma forma mais excelente. E foi assim com Josué. Em cada uma das etapas da vida de Josué, Josué estava sendo preparado por Deus para executar a missão que Deus lhe havia dado. Desde escravo a servo, de servo a soldado, de soldado a espião, de espião a sucessor, Josué, em todas as etapas da sua vida, pôde aprender alguma coisa que ele levou consigo na execução da missão dele diante do Senhor e diante do povo de Deus. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, cada etapa da sua vida foi usada por Deus de alguma forma para acrescentar alguma coisa à sua vida. Pastor, cada etapa, até quando eu estava no Brasil, até quando você estava no Brasil, até pastor, quando eu estava quebrado, até quando você estava quebrado, pastor, até quando eu tive aquela decepção com fulano, então, até quando você teve aquela decepção com fulano, pastor, até quando eu vivi aquele trauma, assim, até no meio daquele trauma, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu disse todas as coisas. Note o que o texto diz, o texto não diz que todas as coisas são agradáveis. O texto está dizendo, o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem, cooperam, elas operam juntas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu tem a ver com missão. Pastor, mas todas as coisas, pastor? Todas as coisas, mas até aquele ano ruim, até o ano ruim. Pastor, mas aquele ano ruim foi ruim demais. Foi terrível. Se você pegar aquele evento, aquela situação, aquela ocorrência, isolada do contexto da sua vida, é ruim, com certeza é ruim. Agora, coloca ele no meio da receita. Coloca ele no meio da receita. Come on, somebody. A irmã Alana faz um bolo de cenoura maravilhoso. Vai ovo no bolo de cenoura, Alana? Vai ovo. Quantos ovos? 6? 3. Misericórdia. 3 ovos. 3 ovos vai no bolo de cenoura. Maravilha. Aí quando ela está fazendo a receita, ela põe, não sei o que lá, vai cenoura no bolo de cenoura? Vai cenoura, tem que ir cenoura. Para ser bolo de cenoura, não pode ser só aquele chocolate de cima, não. Tem que ir a cenoura, Vai cenoura, aí põe a cenoura, e põe não sei o que lá, põe fermento, põe trigo, e vai colocando, põe açúcar, uma pitadinha de sal, põe não sei o que lá, e vai colocando, e põe 3 ovos, tem que colocar 3 ovos. Agora, pega esses ingredientes e come eles separadamente.
Pega ele, separa assim, coloca 4 cenouras na boca, mastiga. Aí você pega uma colher de fermento e mastiga. Pega um copo de trigo cru e seco e põe na boca. E aí 3 ovos e coisa ali na boca. Aí você, nossa, que bolo de cenoura maravilhoso, Alana, é isso? Não, porque individualmente os ingredientes não têm o mesmo efeito de quando eles cooperam. É isso que eu quero te ensinar, meu irmão. É que esses eventos na sua vida, individualmente, eles parecem ruins, mas coloca eles na receita de Deus. E eles são ativados pelo calor do forno. Quando Deus te coloca na fornalha, meu irmão, não reclama não, glorifica, porque é ali que Deus está fazendo você crescer. Cada etapa da vida de Josué tinha propósito. E assim como Deus preparou Josué, Deus preparou também o povo para aquele tempo de conquista. Lembre-se, eu estou falando sobre princípios de conquista. Deus preparou o povo também para a conquista. Eu preciso ser mais rápido, porque já está acabando meu horário, meu tempo. 2 coisas que Deus começou a nutrir no coração do povo. Em primeiro lugar, o anseio pelo cumprimento da promessa. O desejo pelo novo de Deus. O povo por 40 anos, aquela geração estava ouvindo dos seus pais e da liderança, dizendo, Deus tem uma terra que emana leite e mel. Deus vai levar vocês para a terra da promessa. A terra da promessa, a terra da promessa. Vocês vão conquistar a promessa de Deus. 40 anos nutrindo a expectativa da promessa de Deus. Meu Deus do céu. Jesus. Diga-me, 40 anos. Meu irmão, 40 anos. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa lá em casa que estava passando um tempo muito difícil, pedindo conselho, pedindo uma palavra de sabedoria. Por horas nós conversamos com esse irmão. Instruímos e Deus deu uma palavra e tudo e tal, por horas, consolando ele, orando por ele, aconselhando ele, dizendo, meu irmão, agora, aí pronto, aí chegou no fim da conversa, então, meu irmão, o que a minha palavra para você você precisa fazer isso, você concorda, meu irmão? Concordo, pastor, e não sei o que, amém, me dá um abraço aqui, Deus te abençoe, que o Senhor te dê força e tudo e tal, vai na paz de Cristo. Meu irmão, você está comprometido? Eu estou comprometido, pastor. Rapaz, isso pode levar uns 3 a 5 anos. Você está comprometido com esse processo? Não, é isso que eu quero, pastor. Eu não arredo o pé e não sei o que. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. 3 dias depois. 3 dias depois, ele me ligou. Pastor, eu não aguento mais, pastor. Vou chutar o balde. Eu estou jogando a toalha e não sei o que lá. Nesse negócio está difícil demais. Meu irmão. Calma, volta aqui em casa, vamos conversar. Faz isso não, rapaz, calma. 3 dias, companheiro. Você não está aguentando 3 dias, você não vai aguentar os 5 anos que precisa nunca. Calma, rapaz. Vai com calma. Diga-me, 40 anos. Esperando pela promessa. Como que você nutre um entusiasmo pelo cumprimento de algo durante 40 anos? Pelo amor de Deus. A gente precisa de muita paixão pelo que Deus está falando. 40 anos nutrindo a mesma esperança. Aleluia! E Deus precisa levantar um grupo de pessoas, uma geração que está comprometida com a sua palavra, a ponto de não arredar o pé, mesmo quando a situação parece não mudar. Nutrir a esperança da ação de Deus, porque tudo começa com fé, tudo começa com esperança. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a evidência das coisas que não se veem. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, depois, quando ele estava falando sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, no final do capítulo, ele diz, agora pois permanecem fé, esperança e amor. E se permanecer essas 3 coisas, pastor, eu perdi tanta coisa nesses últimos anos. Para 2022 foi um ano difícil, pastor. Eu perdi muita coisa. Perdi amigo, perdi dinheiro, Você perdeu. Rapaz, que pena. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Permaneceu fé, esperança e amor? Não, isso aí permaneceu. Então, meu irmão, então o resto você recupera. Porque se tem fé, esperança e amor, quem está me entendendo?
Então, a primeira coisa que o povo nutria no coração era a expectativa do cumprimento da promessa. Não desista do cumprimento da sua promessa. Não desista. Segundo lugar, eles nutriam o medo de perder a promessa. Mas, pastor, não é a mesma coisa? Não necessariamente. O medo de perder a promessa, e isso está bem detalhado em Hebreus capítulo 4. Não posso ler, anota, lê em casa. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. O medo de perder a promessa. Por quê? Por causa da falha da geração anterior. A geração de Moisés tinha falhado no cumprimento da sua promessa. E a geração de Moisés era para eles o exemplo do que acontece quando Deus está pronto para conceder, mas nós não estamos prontos para receber. Tem muita gente que está achando que Deus está preparando a promessa para você. Sabe de nada, inocente. Deus está preparando você para a promessa. E foi assim que Jesus fez, quando ele, sobre a cidade de Jerusalém, lamentou e disse: Jerusalém, você mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Como eu gostaria de ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos. Você perdeu o tempo da sua visitação. E agora, Jerusalém, você só vai me ver de volta. Sob julgamento. Porque você perdeu. Jerusalém tinha uma janela de oportunidade. Essa janela se fechou e você não passou por ela. É isso que Jesus estava dizendo. Então o povo de Israel, eles tinham a expectativa do cumprimento da promessa, mas também tinham o medo de perder aquilo que Deus estava fazendo. Por causa do exemplo da geração anterior. E esses dois sentimentos foram importantíssimos para ancorar o coração e as emoções do povo em um período de conquista. Diga comigo, princípios de conquista. Princípios de conquista. Então, qual foi a estratégia de Deus para a conquista da primeira cidade, da primeira cidade de Jericó? Qual foi a estratégia de Deus? Vamos avaliar isso rapidamente. Eu tenho poucos minutos e eu vou terminar, eu não vou demorar para terminar, eu prometo para você. E esse vídeo não vai... Ai, Jesus. Eu não vou porque também 1h tem um jogo importantíssimo do Patriots. Não posso privar você, eu sei que todo mundo está querendo assistir o Patriots. Amém ou não, igreja? Ixi, vou ter que batizar esse povo tudo de novo. Ai, Jesus. Graças. Se alegrem, viu? Porque a partir da semana que vem tem jogos do Flamengo de novo, viu? Amém? Aleluia. Graças a Deus. Não precisa falar em língua estranha não, mas só para você saber. Oh, Senhor, os visitantes não voltam na igreja nunca mais. Verdade. Eu quero mostrar para você, então, como que a estratégia de Deus na conquista da cidade de Jericó nos ensinam princípios de conquista importantes que devemos aplicar neste ano de 2023. Então, vamos ver a estratégia de Deus. Ó, vocês vão levantar de manhã, vocês vão colocar a armadura, vocês vão pegar as armas de vocês e vocês vão sair caminhando em volta da cidade. A cidade de Jericó não era uma cidade muito grande, era uma cidade pequena. Mas era uma cidade fortificada, extremamente fortificada. Os muros da cidade de Jericó eram altíssimos e eles eram espessos. Eles eram tão espessos que em cima do muro haviam casas. Raabe morava em cima do muro. Isso aí leva àquela expressão, fulano está em cima do muro, para um outro nível, completamente diferente. Raabe morava em cima do muro. Aí olha quão glorioso é o Senhor. Deus faz o muro desabar e a casa de Raabe fica intacta. Sei. Meu Deus do céu. Pensa nesse Deus. Então, para você ter uma noção do quão fortificada era a cidade, aí Deus pega e faz o seguinte, ó, eu já entreguei essa cidade na mão de vocês, ok? Maravilha, Senhor. Então, vamos lá, vamos pegar, então, vamos já mandar o povo sair, então, porque agora é nossa, é de vocês, mas ó, tem estratégia, porque Deus é estratégico.
Por isso que nós temos que nutrir um relacionamento com o Senhor, comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo de Deus, porque Deus é estratégico. Quem está me acompanhando? Teve uma vez que Davi foi subir contra os inimigos de Israel e ele consultou o Senhor e disse: e aí, Deus, os inimigos estão vindo, o que eu devo fazer? Aí Deus disse: não, Davi, pode subir para a peleja, porque eu já entreguei os seus inimigos nas suas mãos. Davi subiu e varreu o chão com eles, pulverizou os inimigos. Deu um tempinho, os inimigos lá recuperaram as forças e vieram contra o povo de Israel. O mesmo inimigo, no mesmo vale, no mesmo lugar, tudo igual. O que Davi fez? Não, vou de novo aí. Não. Davi dobrou o joelho de novo e falou: Senhor, é o mesmo inimigo, é o mesmo lugar, o que eu devo fazer? Ok, Davi, dessa vez você vai fazer diferente. Você vai por trás e espera, fica olhando para as copas das amoreiras, e quando você vê um vento passar e elas balançarem, aí você pode sair para a peleja, porque eu vou te entregar os inimigos nas suas mãos. O mesmo inimigo, no mesmo lugar, no mesmo terreno, tudo igual, só muda a estratégia. Diga comigo, Deus é estratégico. Deus é estratégico. Deus é Deus é não só estrategista, Deus é detalhista. Deus é preciso. Noé, é o seguinte, vai vir um dilúvio aí, eu preciso que você constrói um barco, Noé. Ah, beleza. Então, senhor, eu vou construir, vou começar a construir. Calma, Noé. A arca, ela tem tantos côvados de largura, tantos côvados de comprimento, ela vai ter 3 andares, mas eu queria só 2, senhor. Não, faz 3, e tem que ter uma janela aqui, uma porta aqui, betuma ela por dentro, por fora, e não vai ser de qualquer madeira, não. Eu quero dessa madeira aqui, é desse jeito. E Deus dá a planta para Noé. Porque Deus é estratégico. Quem está me entendendo? Por isso que a gente não pode ficar sem comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor é muito mais do que vir à igreja. Eu não estou falando que é vir à igreja e a sua comunhão com o Senhor. A igreja é o lugar em que celebramos a nossa comunhão com o Senhor. Come on, somebody. Nós temos que ter comunhão com o Senhor no nosso íntimo, nos nossos lares, no nosso carro, no nosso trabalho. O lugar de comunhão com o Senhor é todo dia, é todo lugar. Aí Deus dá estratégia para Josué. Fala: Josué, é o seguinte, coloca o povo armado aí, está todo mundo vestido, Senhor. Então vocês vão fazer o seguinte, dá uma volta aí na cidade, coloca 7 sacerdotes na frente, tocando trompete, tocando trombetas e tudo e tal, e coloca a arca, e vai um grupo na frente, um grupo atrás da arca, e vocês vão ouvindo aí o tocar da trombeta. Tá bom, Josué? Tá bom, Senhor. E é para começar a martelar o muro, que horas? Não, calma, Josué. Vamos por etapa. Dá uma volta primeiro. Aí Josué vai dar uma volta na cidade. Pronto, Senhor. Agora o sangue está quente. Agora pode mandar, Senhor. É o quê? É o que agora, Senhor? Agora, Josué, agora volta para o acampamento e vai dormir. Ah, não, mas amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Acorda o povo cedo. Agora Josué, pega a arma, todo mundo de novo, se veste, tudo direitinho, pega as trombetas, coloca o povo, e agora você vai dar a volta na cidade de novo. Tá, Senhor, ok, vamos, mais uma vez, né? Não, só para aquecer, Senhor, para aquecer. E aí vai lá, dá a volta na cidade, e tudo e tal, tocando a... Pronto. Agora, Senhor, e agora? É agora que vai, agora eu estou pronto. Então, Josué, agora você volta para o arraial, janta, dorme, descansa, tranquilo. Senhor, mas já é o segundo dia, os tijolos não estão nem rachando da muralha. Levanta de novo, Josué. E por 6 dias, que coisa anticlimática, né? Por 6 dias, eles levantavam, se preparavam, se armavam, e o exército... para fazer um Cooper em volta da cidade de Jericó. E aí depois do sangue quente, fervendo, doido para conquistar, agora é o quê? Agora volta para o arraial e amanhã volta de novo. Eu quero que você imagine lá para o 3º, 4º dia, 5º dia, que eles levantavam de manhã, davam uma volta na cidade e nada acontecia. Se, cada dia cai um 100 tijolo, anima. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Anima, dá um up. Rapaz, hoje, essa caminhada de hoje foi poderosa. 150 tijolos da muralha.
que maravilha, amanhã o bicho pega. Não. Dava a volta na cidade e nada mudava. Sabe o que é interessante? É porque muita gente coloca o foco no grito do 7º dia. Porque no 7º dia, eles deram 7 voltas na cidade, e na 7ª volta eles gritaram, e quando gritaram, as muralhas caíram. Então, o segredo é o grito. Se o segredo fosse o grito, Deus tinha mandado gritar no 1º dia. Então, são 3 princípios de conquista que eu quero passar para você. O primeiro princípio da conquista, presença. Diga comigo, presença. Segundo princípio de conquista, paciência. Terceiro princípio da conquista, atitude. Então, diga comigo, presença, paciência e atitude. Se o segredo fosse o grito, como eu já disse, Deus tinha mandado gritar no 1º dia, Eli. Eu quero que vocês aprendam a gritar. Então, vamos lá, no 1º dia vocês já dão um berro. Não, o problema não era colocar o povo para gritar. O segredo era convencer o povo a comparecer, a obedecer. Presença. Meu Deus do céu. Quantos de nós continuaríamos comparecendo depois de 6 dias fazer a mesma coisa e não haver mudança? Quantos de nós? Quantos de nós que continuaríamos comparecendo com armamento posto, com cara de conquista, com ânimo de conquista, porque conquista tem um certo ânimo, conquista tem um tchan. Quem está me entendendo, queridos? Sangue no olho. Quantos de nós continuaríamos comparecendo? Pois eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus valoriza a presença. Continue comparecendo. Esteja presente. Diga comigo, eu preciso estar presente. Vira para quem está do seu lado e diga, você precisa estar presente. Nós precisamos estar presentes. O que você precisa aprender é, para que esse ano você conquiste alguma coisa, você não pode negligenciar a sua presença. Pastor, muito bonito isso, mas como que isso se aplica na minha vida? Ainda bem que você perguntou, porque eu estudei para pegar essa mensagem e eu pensei nessa pergunta que você ia fazer. Diga comigo, presença. Pastor, 2023 eu quero aprender inglês, pastor. Você quer aprender inglês? Quer? Esteja presente. Esteja presente. Pastor, mas eu já fiz 6 aulas e nada mudou. Continue comparecendo. Continue dando a volta nessa cidade aí. Porque uma hora vai chegar a hora de você dar o grito. E quando você der o grito, vai sair em inglês. Continue comparecendo. Tem muita gente que acha que casamento bem-sucedido, é feito de momentos de euforia. As pessoas acham que casamento é feito de férias mirabolantes e momentos de euforia. Não, um casamento bem-sucedido, ele é sustentado com momentos de aparente insignificância, mas profunda consistência. Tem um camarada que disse uma coisa, eu não lembro qual foi o lugar que eu ouvi, foi num podcast em algum lugar, ele disse assim que excelência é o amontoado de atividades que isoladamente não apresentam benefício algum. Diga comigo, presença. Presença. Se você disser para mim, pastor Diego, esse ano eu quero entrar em forma. Talvez eu não seja a melhor pessoa para te dar conselhos nessa área. Mas eu garanto para você que se você sair da igreja hoje, e você disser, não pastor, hoje é o dia que eu vou entrar em forma, aí você vai para a academia, fica 6 horas na academia,
E pai, faz exercício, faz supino, faz não sei o que lá, e faz levantamento, agachamento, e faz não sei o que lá, arrastação, e faz de tudo. E corre, pique no lugar, pique fora do lugar, e bicicleta, e não sei o que, e faz abdominal, e faz não sei o que lá, e sai igual um doido, fazendo 6 horas, agora você sai arrastado para casa, você sai se arrastando para casa. Aí chega amanhã, não consegue nem levantar para trabalhar. Aí passa o resto do ano sem visitar a academia de novo. Vai ser bem sucedido? O que você acha melhor? Fazer isso ou você todos os dias, antes de trabalhar, você fazer uma caminhada de 20 minutos em volta da sua casa? Mas fazer isso todos os dias. O que você acha que vai te render mais resultado? Diga comigo, presença. Presença. E esse é o problema, é que nós estamos produzindo uma cultura evangélica gospel, principalmente a cultura pentecostal brasileira, uma cultura que é antiprocesso. A gente quer o milagre. Então a gente passa a vida inteira não investindo nos nossos filhos. E aí quando eles fazem 18 anos e aprendem a fumar maconha, a gente quer fazer uma campanha de 12 dias da chave da vitória, do milagre, do livramento. O Senhor te repreenda. Porque Deus não é um Deus de macumba. Deus é um Deus de processo e princípios. Diga comigo, presença. Esteja presente na vida dos seus filhos. Você acha que é todo dia que eu quero ensinar o Noah a fazer dever de casa? Você está repreendido. Você acha que é todo dia que eu quero sentar ali com ele, colore aqui, vermelho, meu filho, vermelho, red, e não sei o que, ensinar ele a ler? Meu Deus do céu. Professor tinha que ganhar 1000 vezes mais do que ganha para ensinar uma criança a ler, que coisa absurda. Ainda mais em inglês, que inglês não faz sentido nenhum para ensinar uma pessoa a ler inglês. Português ainda faz, porque B com A sempre é Bá. Agora no inglês, só Deus que sabe o que é o quê. E para explicar para ele que, mas aqui, nessa letra, quando é essa palavra, o A tem outro som. Mas por quê, papai? Porque o papai do céu quis assim, meu filho. Diga-me, presença. Meu irmão, esteja presente, meu irmão. Pastor, mas não teve mudança nenhuma, pastor. Eu saí de casa ontem, pastor. Saí de casa para trabalhar ontem de manhã. Pastor, que a mulher estava daquele jeito ainda, pastor. Quando eu cheguei em casa, depois do serviço, a mulher estava igual, pastor. Não tem... Meu irmão, presença, meu irmão. Fica firme no propósito. Cadê o povo do aleluia? O povo do glória. Você achou que eu ia colocar você para sapatear e não, as muralhas vão cair e tum. Não, meu irmão, presença. Eu não vou colocar você para gritar hoje, não. Hoje eu quero ensinar você a estar presente. Hoje em dia eu viajo muito menos, mas teve uma época que eu viajava demais, pregava em todo que é lugar, e com colégio de jovens e tudo e tal. E eu me lembro claramente, as pessoas depois de cultos de jovens, centenas de jovens, o pessoal vinha, pastor, ora por mim, pastor, transfere para mim a Assunção. Meu irmão, transfiro, tá, Senhor, tá aí. Transfere. Aí um dia um rapaz chegou para mim e falou, pastor, eu transfere para mim a Assunção. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, eu transfiro, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você está disposto a sofrer o que eu sofri? Você está disposto a perder madrugada, lendo a Bíblia, sem entender absolutamente nada? A acordar no outro dia e ler de novo? Você está disposto a aceitar correção? Você está disposto a pregar a primeira vez e ser absolutamente horrível e tentar de novo? Você está disposto a estar presente? Se submeter à autoridade, ser discipulado? Você está disposto a passar por um processo? Nós temos que nos apaixonar pelo processo, meus irmãos. A gente está apaixonado demais pelo milagre. A gente precisa se apaixonar pelo processo. Diga comigo, presença. Embutido, eu estou sem tempo já, mas embutido na presença está paciência. Diga comigo, paciência. Nós precisamos de paciência. Para não desistir antes da hora. Quando Naamã chegou para Eliseu e falou, Eliseu, ora por mim aqui que eu estou cheio de lepra.
Aí a Bíblia diz que Eliseu nem foi no portão. Enviou um servo lá e falou, ó, manda ele se banhar lá no Jordão, 7 vezes que ele precisa mergulhar lá. Naamã ficou irado. Quem que esse cara pensa que ele é? Na minha terra lá tem rios muito mais limpos que esse tal desse Jordão, cheio de lama e tudo e tal. Eu não vou fazer esse negócio não, isso é um desaforo. Você não sabe quem eu sou, rapaz, eu sou Naamã, eu sou chefe do... Aí vem um servo e falou, Naamã, aqui, meu senhor, desculpa, mas se o profeta tivesse mandado o senhor fazer algo tão mais difícil, o senhor teria feito. Toma um banhozinho ali, custa nada. Tá bom. E foi lá Naamã. Aí uma mergulhada, nada. 2 mergulhadas, nada. 3 mergulhadas, nada. 4 mergulhadas, nada. 5 mergulhadas, nada. 6 mergulhadas, nada. Seria uma coisa se a cada mergulhada limpasse um pouquinho mais. Né, irmã Regina? Mergulha uma vez, a mão está limpa. Opa! Mergulha de novo, agora o braço. Mergulha de novo, agora o pé. Agora, não. 6 mergulhadas e nada mudou. A minha pergunta para você é, se você servir durante 11 meses ao Senhor e nada mudar, você está disposto a servir pelo 12º? Se você mergulhar 6 vezes e nada mudar, você está disposto a mergulhar a 7ª? Pelo amor de Deus. Quem está me acompanhando? Em terceiro lugar, a ação. Primeiro, presença. Segundo, paciência. Terceiro, atitude. Ação. Porque quando Deus derruba o obstáculo, o que você acha que tinha do outro lado do muro? O inimigo. Deus tira o obstáculo, mas a oposição é sua responsabilidade. Então nós precisamos de atitude. Então você coloca em pé, eu já terminei. Eu vou te dar uma fórmula para você viver um ano de conquista. Uma fórmula. Quem gosta de matemática aí, amém? Tudo mentiroso, olha só. Todos os irmãos da dor. Todo mundo tem que pedir arrependimento. Vou te dar uma fórmula matemática da conquista esse ano, tá? Presença mais paciência vezes atitude é igual a conquista. Eu espero que essa palavra possa ser motivo de inspiração para você começar a buscar a Deus em um nível diferente. Você receba graça do Senhor para estar presente, mesmo quando as coisas parecem não ser alteradas. Para você ser paciente, para aguardar o processo de Deus. Marcos 4:26, Jesus diz assim, que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, diga-me por último. Diga mais forte, diga por último. Diga mais forte, por último. Por último, o grão cheio na espiga. Que esse ano seja um ano de verdadeiro avanço. Presença, paciência, atitude. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Graças a Deus. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos graça do Senhor, misericórdia, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa palavra seja aplicada em nós. Senhor, para vivermos a Tua promessa de uma forma madura, e realmente experimentar avanço da parte do Senhor, crescimento sólido e duradouro.
Senhor, se o Senhor quiser fazer de forma miraculosa, do dia para a noite, num piscar de olhos, sabemos que o Senhor tem poder para fazê-lo. Mas nós estamos tão apaixonados pela Tua obra e pela Tua palavra, que se o Senhor resolver esperar 10 anos, estamos dispostos a viver inteiramente o processo do Senhor nas nossas vidas. Porque a Tua vontade para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, cumpre o Teu querer no meio do Teu povo. Levante, Senhor Deus, uma geração de pessoas comprometidas com a Tua palavra, zelosas, de pessoas, ó Deus, que estão dispostas a marcar presença, a nutrir paciência nos seus corações e viver com atitudes de fé, em nome de Jesus. Que a Tua presença possa repousar sobre as nossas vidas, se instalar nos nossos lares, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós Tua graça, Teu favor, nos dê uma semana de vitória na Tua presença. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graças a Deus.